Amém, igreja? Hoje com o pastor Joseph Prince. Mateus 17, olha aqui. Esta é a minha mensagem. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Nós fomos a este monte aqui alguns dias atrás. É o Monte Hermon e nós ficamos ali aos pés do Monte Hermon. Nós queríamos subir, mas estava muito quente. Certo? Lá embaixo e não queríamos subir, mas na verdade lá em cima é muito frio. Certo? Monte Hermon, esse alto monte, e aqui é o capítulo 17. O capítulo 16 fala que estavam ao pé do Monte Hermon, então não é o Monte Tabor, como alguns falam, mas esse monte não é muito alto. O Monte Hermon é o mais alto. Então, Jesus pegou Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte. E a Bíblia diz que transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Uau! E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, todos eles falam da transfiguração. E todos três falam de diferentes aspectos e detalhes que um não tem, mas o outro tem. E tudo com propósito. Como, por exemplo, no evangelho de Lucas, que fala de Jesus como homem, diz que ele foi para um alto monte para orar. Lucas 9. E então, enquanto orava, a sua face mudou. Suas roupas brilharam. Ou seja, o evangelho do homem, Jesus como homem, mostra um homem independente. A lei não te manda orar. A lei diz, não matarás, não roubarás, não mentirás, baseado na força do homem, que o homem não tem. Enquanto o caminho da graça é a dependência. É eu não posso, mas ele pode. Então você ora muito. Tem que orar muito. Não é gastar tempo de joelhos ou em algum lugar por horas, certo? Pode ser assim se é o seu estilo, mas escute muito bem. Orar é depender do Senhor. Invocar o seu poder, a sua onisciência e a sua graça, o seu amor, a sua bondade. Enquanto Jesus orava, o seu rosto brilhou. De todas as pessoas do mundo, o mais perfeito dos homens tinha que orar. Ele tinha poder nele mesmo para fazer milagres, mas ele orou. E este é o relato de Lucas da transfiguração. Mas voltando a Mateus 17, ficou transfigurado, o seu rosto brilhou, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Olha, Pedro, Tiago e João estavam lá, mas estavam dormindo. Jesus orava e eles dormindo. Quantos de nós também fazemos isso? Somos tomados de sono. Estavam dormindo e o seu rosto brilhava, mas eles acordaram. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eu quero parar por aqui para te mostrar algo que Pedro, mais tarde, quando ele já era um ancião, ainda servindo ao Senhor, antes dele morrer, ele sabia, o Senhor mostrou para ele que era tempo dele ir e o encontrar, face a face. E ele disse, o Senhor me mostrou que eu vou morrer. E escreveu na sua última carta, segunda epístola, capítulo 1, olha isso. Pedro escrevendo pelo Espírito, mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O que ele está falando? Porque nós mesmos vimos a sua majestade. Está falando da transfiguração. Próximo verso. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele, no Monte Santo. Então, quando ancião, ele se lembrou do momento que ele esteve no Monte da Transfiguração e disse, olha, eu não estou enganando vocês falando de fábulas que foram fabricadas artificialmente. Como alguns falam que tiveram a visão e não tiveram nada. Nós vimos, nós fomos testemunhas da sua majestade. E olha o que ele disse no verso 16 de novo. O Monte da Transfiguração é uma figura do poder e da vinda. Vinda aqui no grego é perúcia. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, por um momento, vou falar da história. Ok, igreja? E você vai ver como isso é prático no seu caminhar. Onde você está com a sua família, com seus filhos, porque quando contemplar a sua glória, algo acontece com você. Algo acontece com você, algo acontece com o seu corpo. Está me ouvindo?
Porque não é só a vinda do Senhor Jesus Cristo que fala ali no Monte da Transfiguração, mas também do seu poder. Poder para curar o seu corpo, te libertar dos seus vícios. Amém? Trazer paz para a sua alma, para as emoções. Trazer paz para a sua mente. Então escute esse lindo relato. Quando Jesus brilhou, você tem que entender o contexto. Mateus 17 vem depois de Mateus 16. Mateus 16 foi a última rejeição da nação de Israel que o rejeitou. E foi bem ali que Jesus perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? No capítulo 16, antes da transfiguração. E disseram: alguns dizem que tu és Jeremias, o profeta, alguns dizem que tu és Elias. E olhou para Pedro e para todos eles e perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: tu és abençoado porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Amém? Uma revelação assim só pode vir de Deus. E então a Bíblia diz que ele falou que ele ia morrer. Pela primeira vez ele começou a dizer como ele seria entregue nas mãos dos escribas e fariseus, e eles iriam torturá-lo, matá-lo, mas eles não entenderam nada do que ele estava falando. Então falou isso que não tinha falado antes. Quando ele pregava a respeito do evangelho do reino, ele não falou isso, mas agora ele falou, depois da rejeição, ele disse o seguinte: não diga a ninguém que eu sou o Cristo. Estranho. E por que isso? Vai ser assim. Se eles não creem, de agora em diante não digam que eu sou o Messias. E o homem finalmente rejeitou o maravilhoso Filho de Deus, que veio fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E o homem tem algo no homem que não aguenta essa bondade infinita. Tem algo no homem que o faz trabalhar pela presença do Senhor enquanto Jesus morreu no nosso lugar naquela cruz para abrir o caminho do Santo dos Santos. E o homem disse: não. Quando você prega para os seus amigos, alguns com a justiça própria dizem assim: isso é muito fácil. É muito fácil, então eu posso matar alguém depois de aceitar Jesus. E não sabem que isso é estupidez. Porque quando você aceita Jesus Cristo, você não vai querer matar, vai querer curar. E é algo muito incrível, sabe? Que as crianças que são amadas não querem se rebelar, querem agradar. A graça não compra os corações, mas conquista-os. É a lei que faz tudo isso, mas escute. Aqui está uma figura da sua vinda. Certo? A Bíblia está dizendo que se o homem o rejeita, o céu vai mostrar como ele realmente é. E ele brilhou. Amo isso. Se a terra não recebe, o céu recebe. Se a terra não reconhecer como ele é maravilhoso, o céu vai. Então, o próximo capítulo é a transfiguração. E tem uma amostra. Pedro, Tiago e João tiveram uma amostra de como ele vai ser quando ele voltar de novo no seu reino. Igreja, olhamos para o mundo hoje e todas as nações do mundo. Eles colocam um rei para governar e erra. E tentam o comunismo, erram. Até a democracia erra. No mundo inteiro. Liberdade de expressão se tornou um monstro. Não é? Você coloca qualquer coisa na mão do homem e o homem estraga. Mas vai chegar a hora que todo o poder e domínio serão colocados nas mãos de um homem que vai executar justiça pelo pobre, que vai levantar aqueles que estão abatidos, que vai curar os leprosos, que vai abençoar a humanidade com bondade. Alguém que não pode errar. Eu disse que não pode errar. E cujo cetro é de justiça e que reina com perfeição, perfeita bondade. Vai chegar um tempo que todo mundo vai estar debaixo desse único rei. Estou esperando por isso. É o seu reinado. Isso foi suspenso. Jesus traria o reino visível, apalpável e tangível para Israel, se Israel tivesse recebido como verdadeiro filho de Davi. A sua genealogia provava que ele tinha vindo da linhagem de Davi, mas eles o rejeitaram. Então este reino, o reino visível, foi suspenso, e estamos neste reinado espiritual agora. Podemos nos mover no poder deste reino, mas não estamos vendo ainda o reinado tangível. Quando no mundo inteiro tudo vai ser consertado, não vai ter guerra, não vai ter fome, nem criança morrendo antes do tempo, não vai ter mais hospitais. Estou esperando este reino. Estamos quase lá, igreja. E Pedro então disse: isso não é fábula fabricada, mas nós estivemos lá, somos testemunhas. Gente, estávamos lá.
quando ele foi transfigurado, duas figuras ilustres na fé dos judeus. Ninguém é maior do que Moisés, ninguém é maior do que Elias. Moisés e Elias são seus dois maiores personagens, os maiores heróis. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Eles apareceram com Jesus da glória. Amém? E Moisés, como eu já falei, representa a lei. E Elias, os profetas, ele promoveu a lei que tinha o seu lugar na sua época. Elias também. Moisés foi quem deu a lei, Elias foi o restaurador da lei. Israel se esqueceu da lei e adorou outros deuses. Deus levantou um restaurador da lei. Cada um no seu tempo. Está me ouvindo? Mas não é mais o tempo deles. O tempo de Jesus e a graça chegou. Está ouvindo, igreja? E outro fato é este: Moisés e Elias estavam lá, e no contexto da vinda de Jesus, porque o Monte da Transfiguração fala disso, quando ele vier de novo, escute isso, vai ter dois tipos de crentes durante esse tempo. Moisés representa o crente que morreu e ressuscitou dos mortos. E você sabe que Moisés morreu com 120 anos de idade. Deus o enterrou. Ninguém sabe onde está a sua sepultura, porque Deus o enterrou. E você sabe que pelo fato de ele estar na montanha, certo? Quer dizer que Deus o ressuscitou. Então ele representa todos os crentes que quando Jesus voltar, talvez nem vai chegar amanhã se Jesus voltar hoje. Ele pode vir a qualquer hora e quando voltar, aqueles que estão mortos em Cristo serão os primeiros a receber um novo corpo e ressuscitar para sempre. Mas os que estão vivos, como nós, se ele vier amanhã, são tipificados por Elias, que nunca morreu. Elias foi levado com a carruagem de fogo no seu corpo. Ele nunca morreu. O homem que já viveu mais, na verdade, é Elias. Matusalém, na verdade, porque temos que falar no contexto da terra. Foi ele quem viveu mais. Mas eles tipificam aqueles que morreram e ressuscitarão primeiro, e aqueles que não vão morrer, vão estar vivos quando Jesus vier. E você vai ter um novo corpo, meu amigo, um corpo que nunca fica doente, que não envelhece, que não sente dor e nem sente tédio. E nunca mais vai dormir. Durante as pregações, no céu, porque lá vamos ouvir as mais lindas mensagens. Vamos ver Jesus, sabe, pregar toda quarta-feira à noite. Ok, a última parte é o que eu creio. Opinião pessoal, ok. Então, falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, você entendeu isso? Certo, a Bíblia diz, no próximo verso, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Por duas vezes, Deus abriu os céus e publicamente declarou o seu prazer e alegria no seu Filho. A primeira vez foi no seu batismo. A segunda foi no Monte Hermon. Não muito tempo atrás eu percebi que essas duas ocasiões foi, na verdade, quando Jesus estava na parte mais baixo, a parte mais baixa do planeta Terra. Lugar mais baixo de todo Israel, não só Israel, mas do mundo inteiro, é a área do Mar Morto. Fica 1.400 pés abaixo do nível do mar. É dessa forma. O Monte Hermon fica mais de 10.000 pés, bem no alto acima do nível do mar. Nos dois lugares Deus falou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, no seu momento mais baixo, até a sua alta glória, ele é o prazer do Pai e o objeto do seu amor. O Pai se alegra nele, encontra prazer nele. E temos que aprender que, especialmente os nossos filhos, veja, ele recebeu do Pai honra e glória. Como? Quando o Pai disse: tu és meu Filho amado. Como damos aos nossos filhos honra e glória? Como podemos revesti-los como uma capa de honra e glória sobre eles? Antes de irem para a escola, como vesti-los de honra e glória? Com os nossos elogios. Diga assim: tu és meu filho amado. Tu és especial para mim. Minha filha preciosa. Você é uma alegria para mim.
Pastor Prince sabe, ela fez algo muito errado. Eu não estou pronto para falar isso, mas no ponto mais baixo você tem que falar. Não só no momento de glória. Assim eles recebem honra e glória, porque quando Deus fez o homem, o coroou, literalmente, de honra e glória. Era como uma coisa que os cercava, e eles brilhavam com honra e glória, por isso os dinossauros obedeciam, que são muito maiores do que os homens, mas o obedeciam por causa da honra e glória, eles só tinham que falar, para trás, iam para trás, assenta-te, e eles assentavam. O homem tinha isso, domínio sobre toda a criatura, inclusive dinossauros, mamutes. Está ouvindo, igreja? O mundo está bagunçado por causa da queda do homem. A Bíblia diz que a criação geme. Quer dizer o quê? O leão ruge. Os macacos pulam. Certo? Esses animais, até os carnívoros, eram todos herbívoros. Só comiam plantas. Tudo está bagunçado. O homem caiu, a criação também. A Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Uma certa vez, os carnívoros não comiam os herbívoros. Sabe por quê? O único homem que ficou na terra na época estava fluindo com Deus. Isso foi na Arca de Noé. Na Arca de Noé, os únicos que ficaram foram Noé e sua esposa, os 3 filhos com suas esposas. Havia harmonia até entre os animais, porque o povo lá era um povo de Deus. Isso foi uma pequena amostra, certo? Do reino que virá. E a Bíblia diz, em Isaías diz assim, que as crianças vão poder brincar perto do covil das cobras, o covil das serpentes. Amém? O leão apacentará com o cordeiro. Nada vai ferir nem destruir no reino de Deus. Os mosquitos não vão picar mais, vão só tocar sinfonia. Amém? Não vai ter que matá-los mais, ficar... Ok. Voltando a Mateus 17, está aprendendo? Aqui a Bíblia diz que Moisés apareceu e também Elias. Não se esqueça, Moisés representa a lei e Elias o restaurador da lei. O que deu a lei, o que restaurou a lei apareceram? E são as 2 figuras mais ilustres do Antigo Testamento para o povo judeu. Como eles sentiram? Olha o que a Bíblia diz no próximo verso. Pedro agora acaba de acordar. Os 3 acordaram. Um outro evangelho diz que eles estavam dormindo. Naquele monte eles acordaram e Pedro disse o seguinte: disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, não pense num prédio. Não havia tempo para isso. Provavelmente foi na festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, até hoje, o povo judeu, no final do ano, quando chega em setembro, outubro, eles têm a festa dos tabernáculos. Na verdade, é de grande alegria e de celebração mais do que as outras 7 festas. E durante essa festa eles faziam Sukkot. Era um abrigo temporário, feito de plantas, todo tipo de folhas, e ficavam fora da sua casa para comemorar quando eles estavam vivendo no deserto em abrigos temporários. E a Bíblia diz em João 1 que Jesus veio e diz, tabernaculou conosco. Jesus veio e habitou entre nós. Ele nasceu na festa dos tabernáculos. Você entendeu isso? Você o vê agora? E quanto mais o vê, algo acontece com você. Algo bom é chamado salvação, também para o seu corpo. Tem muitas pessoas que escrevem quando me ouvem pregar e dizem algo aconteceu, eu tinha dor de cabeça, febre ou outro problema, e agora não tenho mais. Amém? Se ainda tem, continue ouvindo. Você está ouvindo o Evangelho. Amém, igreja? Olha, ele disse, façamos 3 Sukkot. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E em outro evangelho, eu creio que Lucas diz que ele não sabia o que ele falava. E olha, o fato é que ele colocou Jesus no mesmo nível que o que deu a lei e o que restaurou a lei. E não é assim. Tem muitos crentes hoje que colocam Jesus ou a graça no mesmo nível que a lei e o que restaura a lei. Alguns querem restaurar a lei e ficam lutando pela lei. E, olha isso, Deus o Pai não gosta disso.
Olha o que acontece no próximo verso. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Singular, não escutai-os. Moisés estava lá, Elias estava lá. Eles não têm nada a falar? Não. O tempo deles acabou. A lei serviu o propósito de mostrar para o homem que ele não consegue. Os profetas levaram o homem a Deus, serviram o seu propósito. É o tempo da graça. É o tempo do Filho de Deus. Não mais os servos de Deus, mas o Filho de Deus. Está ouvindo, igreja? Que escolheu ser um servo. Mas só porque ele escolheu ser um servo, não se esqueça. Ele é o Filho de Deus. Posso ouvir um amém? E aqui uma nuvem luminosa. Nuvem luminosa é a glória Shekinah, aquela que aparecia no Santo dos Santos no templo, agora os cobriu. E isso é incrível, porque a lei e os 10 mandamentos, quando foram dados em um outro monte, a Bíblia diz que tinha uma nuvem escura. Mas com Jesus, ela é luminosa. Uma nuvem para condenar, a outra nuvem para revelar a sua justiça. Olha, você sabia que tem outras referências sobre isso aqui? Quando fala de Moisés e Elias? Isso está em Romanos 3, vamos ver isso. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, Moisés. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqueles que defendem e falam em trazer a lei não percebem que pela lei não vem o conhecimento da santidade. Eu repito, pela lei não vem o conhecimento da santidade, mas o conhecimento do pecado. Não é o conhecimento de Deus. Mas agora, diga agora, quer viver o agora ou o passado? Você quer a última revelação de Deus? A última revelação de Deus é a graça. E essa última revelação veio pelo Filho. Não há outra revelação. E diz, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, sem a lei. Não é assim, Deus te dá o dom da justiça, mas ainda tem que cumprir a lei. É sem a lei. A justiça hoje é um dom. E sabe como veio? Como veio este dom? Teve o testemunho, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Uau! Até a lei disse amém para o dom da justiça. Até os profetas disseram amém. Ou seja, a lei aqui é Moisés e os profetas Elias. Ambos testemunharam da graça. É o que você tem que ouvir hoje. O Filho de Deus é aquele que você deve ouvir hoje. Está entendendo? Pedro, Tiago e João, eu já falei antes. O nome de Pedro é pedra, Tiago, Yaakov em hebraico quer dizer suplantador ou trocar. João quer dizer Yohana, que é a graça de Deus. A pedra foi trocada, suplantada pela graça de Deus. Quando Jesus desceu deste monte, as multidões correram para ele, as multidões foram até ele. Tinha algo na sua face. A glória estava lá ainda, mas quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava também, mas era uma glória que diminuía. Não o esplendor que sempre aumentava na face de Jesus. Quando ele desceu, Moisés desceu e o povo correu dele. Porque a sua face, com a glória do Senhor, dizia: você pecou, você pecou, você pecou. E a alma que pecar morrerá. A maldição virá a ti. Deus visitará o seu pecado até a terceira e quarta gerações, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Isto é a glória de Moisés. A glória do filho era assim, quando ele desceu, o seu rosto dizia: você peca, mas o meu sangue remove os seus pecados. Essa glória quer dizer que você vai estar comigo na glória e o pecado não vai mais existir. O meu sangue removeu os seus pecados. Por isso a multidão veio. E disse: escutai-o. Pedro, Tiago e João. Escutai-o, não eles. Escutai-o. New Creation Church. Escutai-o. Os que assistem, escutai-o. Escutai-o. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Escutai-o. Escute a voz da graça.
Amém, igreja? Hoje com o pastor Joseph Prince. Mateus 17, olha aqui. Esta é a minha mensagem. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Nós fomos a este monte aqui alguns dias atrás. É o Monte Hermon e nós ficamos ali aos pés do Monte Hermon. Nós queríamos subir, mas estava muito quente. Certo? Lá embaixo, e não queríamos subir, mas na verdade lá em cima é muito frio. Certo? Monte Hermon, esse alto monte, e aqui é o capítulo 17. O capítulo 16 fala que estavam ao pé do Monte Hermon, então não é o Monte Tibor, como alguns falam, mas esse monte não é muito alto. O Monte Hermon é o mais alto. Então, Jesus pegou Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte. E a Bíblia diz que transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Uau! E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, todos eles falam da transfiguração. E todos três falam de diferentes aspectos e detalhes que um não tem, mas o outro tem. E tudo com propósito. Como, por exemplo, no evangelho de Lucas, que fala de Jesus como homem, diz que ele foi para um alto monte para orar. Lucas 9. E então, enquanto orava, a sua face mudou. Suas roupas brilharam. Ou seja, o evangelho do homem, Jesus como homem, mostra um homem independente. A lei não te manda orar. A lei diz, não matarás, não roubarás, não mentirás, baseado na força do homem, que o homem não tem. Enquanto o caminho da graça é a dependência. É eu não posso, mas ele pode. Então você ora muito. Tem que orar muito. Não é gastar tempo de joelhos ou em algum lugar por horas, certo? Pode ser assim, se é o seu estilo, mas escute muito bem. Orar é depender do Senhor. Invocar o seu poder, a sua onisciência e a sua graça, o seu amor, a sua bondade. Enquanto Jesus orava, o seu rosto brilhou. De todas as pessoas do mundo, o mais perfeito dos homens tinha que orar. Ele tinha poder nele mesmo para fazer milagres, mas ele orou. E este é o relato de Lucas da transfiguração. Mas voltando a Mateus 17, ficou transfigurado, o seu rosto brilhou, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Olha, Pedro, Tiago e João estavam lá, mas estavam dormindo. Jesus orava e eles dormindo. Quantos de nós também fazemos isso? Somos tomados de sono. Estavam dormindo e o seu rosto brilhava, mas eles acordaram. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eu quero parar por aqui para te mostrar algo que Pedro, mais tarde, quando ele já era um ancião, ainda servindo ao Senhor, antes dele morrer, ele sabia, o Senhor mostrou para ele que era tempo dele ir e o encontrar, face a face. E ele disse, o Senhor me mostrou que eu vou morrer. E escreveu na sua última carta, segunda epístola, capítulo 1. Olha isso. Pedro escrevendo pelo Espírito, mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O que ele está falando? Porque nós mesmos vimos a sua majestade. Está falando da transfiguração. Próximo verso. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele, no Monte Santo. Então, quando ancião, ele se lembrou do momento que ele esteve no Monte da Transfiguração e disse, olha, eu não estou enganando vocês falando de fábulas que foram fabricadas artificialmente. Como alguns falam que tiveram a visão e não tiveram nada. Nós vimos, nós fomos testemunhas da sua majestade. E olha o que ele disse no verso 16 de novo. O Monte da Transfiguração é uma figura do poder e da vinda. Vinda aqui no grego é perúcia. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, por um momento, vou falar da história, ok, igreja? E você vai ver como isso é prático no seu caminhar, onde você está com a sua família, com seus filhos, porque quando contemplar a sua glória, algo acontece com você. Algo acontece com você, algo acontece com o seu corpo. Está me ouvindo?
Porque não é só a vinda do Senhor Jesus Cristo que fala ali no Monte da Transfiguração, mas também do seu poder. Poder para curar o seu corpo, te libertar dos seus vícios. Amém? Trazer paz para a sua alma, para as emoções. Trazer paz para a sua mente. Então escute esse lindo relato. Quando Jesus brilhou, você tem que entender o contexto. Mateus 17 vem depois de Mateus 16. Mateus 16 foi a última rejeição da nação de Israel que o rejeitou. E foi bem ali que Jesus perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? No capítulo 16, antes da transfiguração. E disseram: alguns dizem que tu és Jeremias, o profeta, alguns dizem que tu és Elias. E olhou para Pedro e para todos eles e perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: tu és abençoado porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Amém? Uma revelação assim só pode vir de Deus. E então a Bíblia diz que ele falou que ele ia morrer. Pela primeira vez ele começou a dizer como ele seria entregue nas mãos dos escribas e fariseus, e eles iriam torturá-lo, matá-lo, mas eles não entenderam nada do que ele estava falando. Então falou isso que não tinha falado antes. Quando ele pregava a respeito do evangelho do reino, ele não falou isso, mas agora ele falou. Depois da rejeição, ele disse o seguinte: não diga a ninguém que eu sou o Cristo. Estranho. E por que isso? Vai ser assim. Se eles não creem, de agora em diante não digam que eu sou o Messias. E o homem finalmente rejeitou o maravilhoso Filho de Deus, que veio fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E o homem tem algo no homem que não aguenta essa bondade infinita. Tem algo no homem que o faz trabalhar pela presença do Senhor enquanto Jesus morreu no nosso lugar naquela cruz para abrir o caminho do Santo dos Santos. E o homem disse: não. Quando você prega para os seus amigos, alguns com a justiça própria dizem assim: isso é muito fácil. É muito fácil, então eu posso matar alguém depois de aceitar Jesus. E não sabem que isso é estupidez. Porque quando você aceita Jesus Cristo, você não vai querer matar. Vai querer curar. E é algo muito incrível, sabe? Que as crianças que são amadas não querem se rebelar. Querem agradar. A graça não compra os corações, mas conquista-os. É a lei que faz tudo isso, mas escute. Aqui está uma figura da sua vinda. Certo? A Bíblia está dizendo que se o homem o rejeita, o céu vai mostrar como ele realmente é. E ele brilhou. Amo isso. Se a terra não recebe, o céu recebe. Se a terra não reconhecer como ele é maravilhoso, o céu vai. Então, o próximo capítulo é a transfiguração. E tem uma amostra. Pedro, Tiago e João tiveram uma amostra de como ele vai ser quando ele voltar de novo no seu reino. Igreja, olhamos para o mundo hoje e todas as nações do mundo. Eles colocam um rei para governar e erra. E tentam o comunismo, erram. Até a democracia erra. No mundo inteiro. Liberdade de expressão se tornou um monstro. Não é? Você coloca qualquer coisa na mão do homem, o homem estraga. Mas vai chegar a hora que todo o poder e domínio serão colocados nas mãos de um homem que vai executar justiça pelo pobre, que vai levantar aqueles que estão abatidos, que vai curar os leprosos, que vai abençoar a humanidade com bondade. Alguém que não pode errar. Eu disse que não pode errar. E cujo cetro é de justiça e que reina com perfeição. Perfeita bondade. Vai chegar um tempo que todo mundo vai estar debaixo desse único rei. Estou esperando por isso. É o seu reinado. Isso foi suspenso. Jesus traria o reino visível, apalpável e tangível para Israel, se Israel tivesse recebido como verdadeiro filho de Davi. A sua genealogia provava que ele tinha vindo da linhagem de Davi, mas eles o rejeitaram. Então este reino, o reino visível, foi suspenso, e estamos neste reinado espiritual agora. Podemos nos mover no poder deste reino, mas não estamos vendo ainda o reinado tangível. Quando no mundo inteiro tudo vai ser consertado, não vai ter guerra, não vai ter fome, nem criança morrendo antes do tempo, não vai ter mais hospitais. Estou esperando este reino. Estamos quase lá, igreja. E Pedro então disse: isso não é fábula fabricada, mas nós estivemos lá, somos testemunhas. Gente, estávamos lá.
quando ele foi transfigurado, duas figuras ilustres na fé dos judeus. Ninguém é maior do que Moisés, ninguém é maior do que Elias. Moisés e Elias são seus dois maiores personagens, os maiores heróis. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Eles apareceram com Jesus da glória. Amém? E Moisés, como eu já falei, representa a lei. Elias, os profetas, ele promoveu a lei que tinha o seu lugar na sua época. Elias também. Moisés foi quem deu a lei, Elias foi o restaurador da lei. Israel se esqueceu da lei e adorou outros deuses. Deus levantou um restaurador da lei. Cada um no seu tempo. Está me ouvindo? Mas não é mais o tempo deles. O tempo de Jesus e a graça chegou. Está ouvindo, igreja? E outro fato é este: Moisés e Elias estavam lá, e no contexto da vinda de Jesus, porque o Monte da Transfiguração fala disso, quando ele vier de novo, escute isso, vai ter dois tipos de crentes durante esse tempo. Moisés representa o crente que morreu e ressuscitou dos mortos. E você sabe que Moisés morreu com 120 anos de idade. Deus o enterrou. Ninguém sabe onde está a sua sepultura, porque Deus o enterrou. E você sabe que pelo fato de ele estar na montanha, certo? Quer dizer que Deus o ressuscitou. Então ele representa todos os crentes que quando Jesus voltar, talvez nem vai chegar amanhã se Jesus voltar hoje. Ele pode vir a qualquer hora e quando voltar, aqueles que estão mortos em Cristo serão os primeiros a receber um novo corpo e ressuscitar para sempre. Mas os que estão vivos, como nós, se ele vier amanhã, são tipificados por Elias, que nunca morreu. Elias foi levado com a carruagem de fogo no seu corpo. Ele nunca morreu. O homem que já viveu mais, na verdade, é Elias. Matusalém, na verdade, porque temos que falar no contexto da terra. Foi ele quem viveu mais. Mas eles tipificam aqueles que morreram e ressuscitarão primeiro, e aqueles que não vão morrer, vão estar vivos quando Jesus vier. E você vai ter um novo corpo, meu amigo, um corpo que nunca fica doente, que não envelhece, que não sente dor e nem sente tédio. E nunca mais vai dormir. Durante as pregações, no céu, porque lá vamos ouvir as mais lindas mensagens. Vamos ver Jesus, sabe, pregar toda quarta-feira à noite. Ok, a última parte é o que eu creio. Opinião pessoal, ok. Então, falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, você entendeu isso? Certo, a Bíblia diz, no próximo verso, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Por duas vezes, Deus abriu os céus e publicamente declarou o seu prazer e alegria no seu Filho. A primeira vez foi no seu batismo. A segunda foi no Monte Hermon. Não muito tempo atrás eu percebi que essas duas ocasiões foi, na verdade, quando Jesus estava na parte mais baixo, a parte mais baixa do planeta Terra. Lugar mais baixo de todo Israel, não só Israel, mas do mundo inteiro, é a área do Mar Morto. Fica 1.400 pés abaixo do nível do mar. É dessa forma. O Monte Hermon fica mais de 10.000 pés, bem no alto acima do nível do mar. Nos dois lugares Deus falou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, no seu momento mais baixo, até a sua alta glória, ele é o prazer do Pai e o objeto do seu amor. O Pai se alegra nele, encontra prazer nele. E temos que aprender que, especialmente os nossos filhos, veja, ele recebeu do Pai honra e glória. Como? Quando o Pai disse: tu és meu Filho amado. Como damos aos nossos filhos honra e glória? Como podemos revesti-los como uma capa de honra e glória sobre eles? Antes de irem para a escola, como vesti-los de honra e glória? Com os nossos elogios. Diga assim: tu és meu Filho amado. Tu és especial para mim. Minha filha preciosa. Você é uma alegria para mim.
Pastor Prince, sabe, ela fez algo muito errado. Eu não estou pronto para falar isso, mas no ponto mais baixo você tem que falar. Não só no momento de glória. Assim eles recebem honra e glória, porque quando Deus fez o homem, o coroou, literalmente, de honra e glória. Era como uma coisa que os cercava, e eles brilhavam com honra e glória, por isso os dinossauros obedeciam, que são muito maiores que os homens, mas o obedeciam por causa da honra e glória, eles só tinham que falar, para trás, iam para trás, assenta-te, e eles assentavam. O homem tinha isso, domínio sobre toda a criatura, inclusive dinossauros, mamutes. Está ouvindo, igreja? O mundo está bagunçado por causa da queda do homem. A Bíblia diz que a criação geme. Quer dizer o quê? O leão ruge. Os macacos pulam. Certo? Esses animais, até os carnívoros, eram todos herbívoros. Só comiam plantas. Tudo está bagunçado. O homem caiu, a criação também. A Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Uma certa vez, os carnívoros não comiam os herbívoros. Sabe por quê? O único homem que ficou na terra na época estava fluindo com Deus. Isso foi na Arca de Noé. Na Arca de Noé, os únicos que ficaram foram Noé e sua esposa, os 3 filhos com suas esposas. Havia harmonia até entre os animais, porque o povo lá era um povo de Deus. Isso foi uma pequena amostra, certo? Do reino que virá. E a Bíblia diz, em Isaías diz assim, que as crianças vão poder brincar perto do covil das cobras, o covil das serpentes. Amém? O leão apacentará com o cordeiro. Nada vai ferir nem destruir no reino de Deus. Os mosquitos não vão picar mais, vão só tocar sinfonia. Amém? Não vai ter que matá-los mais, ficar... Ok. Voltando a Mateus 17, está aprendendo? Aqui a Bíblia diz que Moisés apareceu e também Elias. Não se esqueça, Moisés representa a lei e Elias o restaurador da lei. O que deu a lei, o que restaurou a lei apareceram? E são as 2 figuras mais ilustres do Antigo Testamento para o povo judeu. Como eles sentiram? Olha o que a Bíblia diz no próximo verso. Pedro agora acaba de acordar. Os 3 acordaram. Um outro evangelho diz que eles estavam dormindo. Naquele monte eles acordaram e Pedro disse o seguinte: disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, não pense num prédio. Não havia tempo para isso. Provavelmente foi na festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, até hoje, o povo judeu, no final do ano, quando chega em setembro, outubro, eles têm a festa dos tabernáculos. Na verdade, é de grande alegria e de celebração mais do que as outras 7 festas. E durante essa festa eles faziam Sukkot. Era um abrigo temporário, feito de plantas, todo tipo de folhas, e ficavam fora da sua casa para comemorar quando eles estavam vivendo no deserto em abrigos temporários. E a Bíblia diz em João 1 que Jesus veio e diz, tabernaculou conosco. Jesus veio e habitou entre nós. Ele nasceu na festa dos tabernáculos. Você entendeu isso? Você o vê agora? E quanto mais o vê, algo acontece com você. Algo bom é chamado salvação, também para o seu corpo. Tem muitas pessoas que escrevem quando me ouvem pregar e dizem algo aconteceu, eu tinha uma dor de cabeça, febre ou outro problema, e agora não tenho mais. Amém? Se ainda tem, continue ouvindo. Você está ouvindo o Evangelho. Amém, igreja? Olha, ele disse, façamos 3 Sukkot. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E em outro evangelho, eu creio que Lucas diz que ele não sabia o que ele falava. E olha, o fato é que ele colocou Jesus no mesmo nível que o que deu a lei e o que restaurou a lei. E não é assim. Tem muitos crentes hoje que colocam Jesus ou a graça no mesmo nível que a lei e o que restaura a lei. Alguns querem restaurar a lei e ficam lutando pela lei. E, olha isso, Deus o Pai não gosta disso.
Olha o que acontece no próximo verso. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Singular, não escutai-os. Moisés estava lá. Elias estava lá. Eles não têm nada a falar? Não. O tempo deles acabou. A lei serviu o propósito de mostrar para o homem que ele não consegue. Os profetas levaram o homem a Deus, serviram o seu propósito. É o tempo da graça. É o tempo do Filho de Deus. Não mais os servos de Deus, mas o Filho de Deus. Está ouvindo, igreja? Que escolheu ser um servo. Mas só porque ele escolheu ser um servo, não se esqueça. Ele é o Filho de Deus. Posso ouvir um amém? E aqui uma nuvem luminosa. Nuvem luminosa é a glória Shekinah, aquela que aparecia no Santo dos Santos no templo, agora os cobriu. E isso é incrível, porque a lei e os 10 mandamentos, quando foram dados em um outro monte, a Bíblia diz que tinha uma nuvem escura. Mas com Jesus, ela é luminosa. Uma nuvem para condenar, a outra nuvem para revelar a sua justiça. Olha, você sabia que tem outras referências sobre isso aqui? Quando fala de Moisés e Elias? Isso está em Romanos 3, vamos ver isso. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, Moisés. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqueles que defendem e falam em trazer a lei não percebem que pela lei não vem o conhecimento da santidade. Eu repito, pela lei não vem o conhecimento da santidade, mas o conhecimento do pecado. Não é o conhecimento de Deus. Mas agora, diga agora, quer viver o agora ou o passado? Você quer a última revelação de Deus? A última revelação de Deus é a graça. E essa última revelação veio pelo Filho. Não há outra revelação. E diz, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, sem a lei. Não é assim, Deus te dá o dom da justiça, mas ainda tem que cumprir a lei. É sem a lei. A justiça hoje é um dom. E sabe como veio? Como veio este dom? Teve o testemunho, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Uau! Até a lei disse amém para o dom da justiça. Até os profetas disseram amém. Ou seja, a lei aqui é Moisés e os profetas Elias. Ambos testemunharam da graça. É o que você tem que ouvir hoje. O Filho de Deus é aquele que você deve ouvir hoje. Está entendendo? Pedro, Tiago e João, eu já falei antes. O nome de Pedro é pedra, Tiago, Yaakov em hebraico quer dizer suplantador, ou trocar. João quer dizer Yohana, que é a graça de Deus. A pedra foi trocada, suplantada pela graça de Deus. Quando Jesus desceu deste monte, as multidões correram para ele, as multidões foram até ele. Tinha algo na sua face. A glória estava lá ainda, mas quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava também, mas era uma glória que diminuía. Não o esplendor que sempre aumentava na face de Jesus. Quando ele desceu, Moisés desceu e o povo correu dele. Porque a sua face, com a glória do Senhor, dizia: você pecou, você pecou, você pecou. E a alma que pecar morrerá. A maldição virá a ti. Deus visitará o seu pecado até a 3ª e 4ª gerações, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Isto é a glória de Moisés. A glória do Filho era assim, quando ele desceu, o seu rosto dizia: você peca, mas o meu sangue remove os seus pecados. Essa glória quer dizer que você vai estar comigo na glória e o pecado não vai mais existir. O meu sangue removeu os seus pecados. Por isso a multidão veio. E disse: escutai-o. Pedro, Tiago e João. Escutai-o, não eles. Escutai-o. New Creation Church, escutai-o. Os que assistem, escutai-o. Escutai-o. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Escutai-o. Escute a voz da graça.